Muito bem, pessoal. Aqui é o Harry Sultan com meu iraniano favorito. Sempre que queremos saber o que está acontecendo no Irã, nós chamamos Amin Navabi. Amin Navabi é fundador da República Ateísta, a maior plataforma de ateus do mundo. No Facebook e também no YouTube, TikTok, Instagram, em todo lugar você encontra ele. Então não fala apenas sobre ateísmo. Como muitos ativistas, a trajetória dele também mudou completamente. Onde não falamos apenas sobre ateísmo, falamos sobre outras questões também. Então confira o canal dele, ele é absolutamente brilhante a mim. Da última vez tivemos uma transmissão ao vivo que também era sobre o Irã e o que estava acontecendo no Irã. Acho que foi em maio ou junho quando houve um tiroteio entre Israel e Irã e depois nada aconteceu. O regime não caiu apesar da nossa animação, mas lembro que você pediu para contermos a empolgação. Você nunca sabe se eles vão sobreviver a isso ou se podem ser derrubados. É como o Putin. Não sabemos o que ocorre na Rússia. Esse é o problema das autocracias, é impossível saber. Mas quando acontece, quando o regime cai, de repente, tudo faz sentido. Não quero te colocar numa situação difícil perguntando se o regime vai cair. Sei que ninguém sabe, mas me conte o que aconteceu. Por que de repente acordamos com centenas, talvez milhares de vídeos? Centenas de vídeos de milhares de iranianos protestando contra o regime, incluindo pessoas que costumavam apoiar o regime? Esqueci o nome, você falou deles ontem na transmissão. O que ocorre no Irã? Certo? Então isso era previsível, a gente não sabia quando, mas sabia que eventualmente iria acontecer. Discutimos isso em nossos canais em persa e inglês. Há muita indignação e muita raiva contra o regime para que isso não tivesse acontecido. Muitos seguiam perguntando: quando vai acontecer? Vai acontecer? E a gente sempre assim. Nossa resposta era: sim, vai acontecer. Com certeza vai acontecer, mas quando exatamente vai acontecer, ninguém sabe. Algumas pessoas previram que seria sobre os preços dos combustíveis e isso de fato ocorreu. Porque eu não sei se você conhece o maldito Oban, alguns anos atrás, acho que faz uns 6 anos. Pessoal, esses protestos ocorreram após o aumento dos preços dos combustíveis, poucos dias depois desse reajuste. No entanto, mesmo que o estopim geralmente seja econômico, a continuação e a expansão dos protestos não são econômicas. É tudo, basicamente. É muito importante que as pessoas entendam em todo lugar que essas pessoas não estão pedindo para a República Islâmica melhorar suas condições. É isso, acabou para eles. Esses manifestantes querem que o regime acabe. Não se trata de criar uma política que reduza a inflação, não se trata de criar uma política que reduza o preço da gasolina, traga de volta a eletricidade, traga de volta a água. Não se trata de nada disso, trata-se de acabar completamente com a República Islâmica, e isso é muito importante de entender, porque o regime ele está tentando, na verdade, fazer uma transição falsa para satisfazer essas pessoas. Porque essas pessoas não vão se satisfazer com nada, nada menos do que uma mudança completa de regime e não uma mudança de regime falsa, sobre o que realmente precisamos conversar. Porque estamos nisso agora, correndo o risco de o regime conseguir passar por uma mudança de regime falsa, certo? Então é importante entender que o regime realmente não tem as ferramentas para consertar nada, mesmo que quisesse. Primeiro, o regime não quer consertar porque isso não lhe interessa. E isso poderíamos entrar em muitos detalhes sobre por que o regime realmente não quer consertar isso. Se você quiser falar sobre isso, eu posso falar sobre isso por muito tempo. Quero entender mais sobre como seria um regime falso. O que você quer dizer com isso? Então, essa é a ideia da Terceira República, e é por isso que muitos iranianos estão cientes disso, e os estrangeiros também precisam estar cientes. Ok, então o que estamos tentando evitar é a Terceira República. A Primeira República, a República Islâmica, foi a República de Khomeini. A Segunda República foi a República de Khomeini, certo? Então, o entendimento de muitos iranianos com o qual eu concordo é que a República Islâmica ela está tentando fazer a transição para uma República Islâmica sem Khamenei. Isso seria como o sucessor dele. Então eles vão dizer que temos uma reforma. Este é um regime reformista, mas no fundo ainda continuaria sendo o regime islâmico. Basicamente, você passou de Kim Jong-un para Kim Jong-il, basicamente.
certo? Então, as características da Terceira República são que as coisas serão mais livres e menos islâmicas, porém, não o tipo de liberdade que estamos procurando. As coisas não serão falsas, então é isso que teremos na Terceira República. Não teremos hijab obrigatório, teremos venda de álcool no Irã, teremos shows, teremos mulheres dançando, teremos muitas liberdades sociais, certo? Teremos filmes feitos com a permissão do governo, com mulheres sem hijab lá. Ok, provavelmente teremos um governo que não será menos hostil em relação a Israel e definitivamente menos hostil em relação aos Estados Unidos, certo? Mas aqui está o que não vai mudar. Ainda teremos pobreza extrema, teremos escassez de água, teremos falta de eletricidade, teremos ar poluído, nosso meio ambiente continuará sendo destruído. Porque a Guarda Revolucionária Islâmica ainda estará no poder e a Guarda Revolucionária Islâmica ainda controlará a economia. Muita gente não entende isso. A República Islâmica perdeu a batalha sobre o Islã e perdeu a batalha em muitos outros aspectos do hijab. Islã, já era. Eles perderam essa batalha. Nem mesmo impondo o hijab. Eles nem lutam mais por isso, Harris. A situação piorou muito. O Irã está cheio de tantas pessoas que são contra o Islã, que falar mal do Islã se tornou algo normal. Na verdade, em algumas regiões do Irã, defender o Islã é um tabu. As pessoas pedem desculpa, tipo, elas às vezes pedem permissão, tipo, ei, sou a favor do Islã, posso falar sobre isso? Você está me dizendo que o Irã é o país mais islamofóbico no momento? Com orgulho, com muito orgulho, sim. E na verdade ficou tão ruim que o próprio regime às vezes tenta trabalhar com criadores de conteúdo anti-islã para promover narrativas anti-Pahlavi e anti-Israel, certo? A situação piorou porque eles sabem que o conteúdo anti-islã é o principal. Na verdade, temos muitas pessoas do governo, você sabe, pessoas online que postam muito conteúdo anti-islâmico elas mesmas, para que em momentos-chave, quando necessário, também publiquem conteúdos anti-Pahlavi ou anti-Israel. Porque você pode conseguir muitos seguidores postando coisas anti-islâmicas e, na verdade, ficou mais esperto, pois coisas anti-islâmicas agora são comuns. Então, na verdade, isso não ganha tantos seguidores quanto antes. Outra tática que eles usam agora é que eles realmente são. Nós temos contas que são a favor do primeiro e do segundo Reza Pahlavi, mas contra o terceiro Reza Pahlavi. Então, temos muitas contas que elogiam Reza Shah e elogiam Mohammad Reza Shah. Só para que eles possam ser contra o príncipe Reza Pahlavi, que é o terceiro Pahlavi. A tendência atual é ser pró-Pahlavi ou anti-palestino. Posso te explicar por que eles estão tão focados, como esses temas se relacionam, por que a tendência é anti-Palestina e por que o povo iraniano está tão voltado contra os palestinos agora. Então, basicamente, o que você está dizendo é que o regime está tão desesperado que está tentando todas essas estratégias sem precedentes que a gente nem poderia imaginar. O povo iraniano já protestou contra o regime antes, quando os preços dos combustíveis aumentaram, ou protestaram porque o governo estava desperdiçando seus recursos financiando o Hezbollah e o Hamas. Eles também protestaram em nome do feminismo e das liberdades individuais e contra o hijab. O povo iraniano basicamente está tentando de tudo. E qual era o nome daquele grupo ou facção que você mencionou ontem que historicamente tem sido pró-regime, muçulmanos radicais ou algo assim? Mas até eles agora estão protestando contra o regime? Você está falando dos bazares? Ok, sim, Bazari. Então, se eu sei que você já disse isso, é como se você estivesse balançando um machado para derrubar uma árvore e você não sabe qual golpe vai derrubar a árvore. Certo? Ainda preciso te perguntar, já vimos todos os tipos de protestos. A cada nova onda de protestos, o regime fica significativamente mais enfraquecido. Khamenei Khamenei, da última vez que falei com você, ouvimos que ele é um homem velho, moribundo e assustado. Lembre-se, ele se escondeu no bunker e não saiu quando Israel lançava mísseis. E nós pensamos naquele momento que, poxa, já era.
Sei que não podemos falar, mas o que seu cérebro diz? Tipo, o que estamos vendo, os últimos suspiros desse regime? Então, Kamini não é mais o problema. Ok, agora o problema é a guarda revolucionária. Na verdade, pelo que eu entendo, e muitas outras pessoas também, o regime está tentando usar Khamenei como uma forma de culpar tudo o que estamos vivendo atualmente em Khamenei. Assim, uma vez que nos livremos dele, seja porque ele morre ou porque Israel o mata. E, aliás, o regime parece, de certa forma, estar incentivando Israel a vir e matar Khamenei, o que é até interessante, não é? Então, eles fazem isso para poder passar por essa transição de que tudo era por causa do Khamenei. Então, nos livramos dele. Agora está tudo bem, certo? O regime, na verdade, parece que o regime realmente quer que Israel ataque. O regime pode ser prejudicado por sua posição sobre Israel? Se é isso que você está dizendo, então, uma vez que Khamenei esteja fora do caminho, eles poderiam suavizar sua posição em relação a Israel só para garantir a própria sobrevivência, não por bondade. Eles podem, mas então nós, o povo iraniano, estaremos certos, porque você sabe. Você quer que eles saiam? Aqui está Samantha, uma de nossas fãs na República Ateísta. Ele mencionou que, por exemplo, com os judeus e Hitler, certo? Então, se Hitler não estivesse sendo um problema para a Europa e outras potências ocidentais, os judeus provavelmente sofreriam mais. Então, por que, que o mundo não se uniria para eliminar Hitler? Ele provavelmente continuaria apenas matando judeus, não é? Então, estaremos na mesma situação. Tipo, se a República Islâmica deixar de ser um país que está incomodando, sabe, Israel ou os interesses do Ocidente, então eles vão sobreviver por mais tempo. E nós, iranianos, teríamos que lidar com isso, certo? Então, isso é realmente algo que tememos. Mas e você será esquecido. Também porque o mundo perderia o interesse e não se importaria com isso. Não, não é. Tanto faz. Deixa eu te contar uma coisa, ok? E talvez muita gente não queira ouvir isso, mas vai ser preciso muito mais do que isso. Digo, isso é muito impressionante. E, na verdade, as multidões cresceram mais rápido desta vez do que em protestos anteriores, certo? No entanto, é possível que sim, que fique maior nas próximas horas, certo? Mas também é possível que diminua e então teremos que esperar pela próxima onda. Só conseguimos fazer o que sabemos e é nisso que precisamos insistir. A próxima onda e a próxima onda e a próxima onda, mesmo que essa diminua, porque novamente não sabemos qual onda vai derrubar o regime, mas temos que dar tudo de nós. Tipo, não temos outra escolha, então não podemos prever qual dessas ondas vai derrubar o regime. Só sabemos que não há outra alternativa. Só resta continuar tentando, pois o povo iraniano não vive. O que o povo iraniano está fazendo no Irã não é viver. Isso é, quero dizer, se eu vejo os vídeos que constantemente saem do Irã, é devastador. É realmente horrível e é muito ruim. Até mesmo alguns iranianos não sabem o quão ruim outros iranianos estão passando, porque alguns iranianos vivem em sua própria bolha. Mas é isso de novo. Não vou revisar a lista de vídeos a menos que queira, mas a situação segue muito ruim enquanto a Guarda Revolucionária Islâmica estiver no poder. Mesmo que a gente consiga algumas liberdades sociais, mesmo que a gente consiga o direito de dançar, ir a shows, isso vai ser só para as pessoas da classe alta. O restante do povo iraniano vai ter que lidar com pobreza extrema e o resto dos iranianos vai ter que assistir todos os seus recursos naturais, todo o seu meio ambiente sendo completamente destruído. E as quedas de energia aumentariam, as faltas de água aumentariam, as geladeiras das pessoas ficariam cada vez mais vazias, as pessoas não conseguiriam pagar pelo atendimento de saúde. As pessoas perderão a esperança no futuro. Por isso você vê essas pessoas, mas elas estão desesperadas porque não pode piorar. Digo, Aliás, algo, as pessoas precisam entender. Uma coisa é um país ser pobre, outra coisa é um país experimentar um nível de vida mais alto e depois perdê-lo. Isso causa um nível de desespero que você não veria em um país mais pobre. Pessoas em um país mais pobre, que sempre foram pobres, não sentem tanta frustração em comparação com um país que já experimentou um estilo de vida muito mais alto e então está perdendo isso. Cristo Visigrad diz:
Os manifestantes anti-regime assumiram total controle das ruas na cidade de Pulat Sahar, na província de Isfahan. Há algum exagero? Precisamos ter cuidado ou atenção? Percebi que é preciso ter cuidado, pois já passamos por isso antes. Não quero que as pessoas deixem de ser otimistas, mas também não desejo que espalhem falsas esperanças. Isso pode ser apenas mais uma das outras ondas pelas quais temos que passar. O negócio é que os números precisam ser muito maiores do que estamos vendo agora. E talvez não seja tão grande quanto quase Mazamini ou os de 2008. Não é tão grande assim. A taxa de crescimento foi muito mais rápida, tipo, fomos do dia 1 para o dia 2, vendo tamanhos de população que normalmente levam muito mais tempo para acontecer. Então é isso que é tão bom sobre isso. Mas quanto ao regime, é o seguinte, essas pessoas não estão armadas, o regime está muito armado. Então, mesmo que você consiga um número 10 vezes maior do que esse, é realmente difícil ver o que eles poderiam fazer contra o regime para derrubá-lo. E é por isso que o foco do príncipe Rosa Pahlavi está em usar a presença das pessoas nas ruas para fazer com que pessoas das forças armadas do regime se juntem ao povo. Por isso, o príncipe Rosapalli entende e isso nos levará à linha de chegada. A presença das pessoas nas ruas não vai resultar diretamente na queda do regime. Porque mesmo que sejam muitos, o que você fará contra um regime armado? No entanto, se isso for Na residência de Kamini, Não, quero dizer, ele não é da velha guarda. Antes, as revoluções tomavam o poder à força. Ele é diferente. ele está escondido em algum lugar, fugindo de Israel. Ainda está em um buraco. É verdade. Aqui estão algumas boas notícias sobre isso. Aqui estão algumas boas notícias, ok? A boa notícia é que parece que a polícia certa está menos organizada do que antes e menos disposta a agir porque todos os comandantes deles estão se escondendo. Porque desde a guerra de 12 dias, as principais pessoas dentro da República Islâmica, eles não usam o telefone nem se encontram, então está bem difícil para eles agora. Israel podia atacar a qualquer momento porque Netanyahu estava em Washington, Distrito de Colômbia com Trump, que lhe deu sinal verde para agir. Isso foi uma grande notícia. Porque da última vez ele impediu Netanyahu de ir além. O que ocorreu foi por causa dos arquivos de Epstein. Trump tem se afastado dos isolacionistas e se aproximado dos neocons, então agora ele está muito mais aberto a isso. Por que esse escândalo faria dele menos isolacionista? Porque são os isolacionistas anti-Israel que continuam usando os arquivos Epstein contra Trump. Então, o Trump está irritado com eles e basicamente está meio que se afastando deles e se aproximando mais do lado neocon do movimento conservador. Os anti-ucranianos não seriam isolacionistas também? Isso traz boas notícias para a Ucrânia? Pode ser isso, talvez esse seja o motivo. A reunião recente dele com Zelensky foi muito mais amigável do que antes. Sim, mas é por isso que ele está indo, é por isso que ele está atacando a Venezuela, porque todos os isolacionistas Make America Great Again odeiam essa ideia, certo? Mas ele faz isso mesmo assim. Não liga. Acabou de bombardear a Nigéria, então está tipo... Ele é muito, muito pouco isolacionista. Sim, quero dizer, para alguém que disse que não começa nenhuma guerra, ele está por aí intimidando as pessoas. Concordo totalmente em atacar o ISIS, sempre fui intervencionista e defendo impor valores ocidentais. Se você carrega um grande sinal, devemos agir assim. Acho que não estamos fazendo o suficiente. Devíamos continuar bombardeando e explodindo as coisas. Acho que os Estados Unidos precisam estar na África. A África vai ser uma grande, grande fonte de dor de cabeça para o mundo ocidental. ISIS, Al-Qaeda e outros grupos islâmicos crescem na África e acredito que os Estados Unidos devem agir agora e explodir todos eles. Não precisamos enviar tropas para o local. Não precisamos enviar tropas para o local. É só apertar um botão, boom, explodir eles. Então você está dizendo que Israel poderia intervir e eles poderiam atacar a liderança máxima da IRGC. É por isso que eles estão se escondendo em um buraco, meio que como eles faziam quando o último conflito aconteceu. Eles têm medo e não saem. Também vi vídeos, mas não sei se eram guardas da IRGC ou algo parecido. Eles atiraram com munição real nos manifestantes.
Então, mas eu basicamente estava te contando isso com base no que a gente viveu no primeiro e no segundo dia. É por isso que isso pode mudar. Agora eles estão atirando nas pessoas com balas de verdade. Então essa é uma nova escalada que a gente acabou de ver recentemente. Aliás, eu vou escrever depois da transmissão. Eu vou conversar com meus amigos do Irã e depois disso, talvez em algumas horas, quando o pessoal no Irã acordar, vou fazer uma live sobre isso no meu canal em persa e depois no inglês. Mas quero dizer, isso me preocupa. Quero seu comentário rápido sobre isso. Quem é esse cara? Eu vi esse vídeo, então esse cara simplesmente sentou na frente de uma fileira de guardas. Acho que você sempre valorizou a coragem dessas pessoas. Eu não sei se eu teria isso, não sei. Mas, de novo, nós não estamos nessas circunstâncias desesperadoras. Quem é esse cara? Sabemos algo sobre ele? Descobrimos que ele é um deles e tentava impedi-los. Mesmo sendo um deles, ele próprio fazia parte das forças do regime. Então isso é realmente muito encorajador, considerando que ele era um deles e estava se voltando contra eles. Porque eu mostrei um vídeo, depois disso ele viu que começaram a espancá-lo, certo? Então nós temos um vídeo. Depois que pelo menos uma das pessoas da motocicleta começou a vir, começou a espancá-lo. Mas ele aparentemente simplesmente se voltou contra as pessoas, contra o regime, mesmo sendo esse cara. Nunca soubemos o que aconteceu com ele, desapareceu e provavelmente foi morto. Vamos torcer para que isso não aconteça com esse cara. Isso realmente deixa qualquer um perplexo. O que acontece no mundo? Enfim, você ia dizer mais alguma coisa? Sim, eu ia dizer, então aqui está a preocupação, certo? Nós ficamos preocupados que se eles morressem, o regime realmente pareceria que iria, ok. Então, o regime tem medo de Israel, o regime também tem medo da revolução nacionalista que está acontecendo no Irã agora, ok. Eles provavelmente querem a própria versão deles de uma revolução sem a liderança da princesa Pahlavi, para que possam fingir que passamos por uma revolução. Então, eles não têm medo de uma revolução, eles só têm medo de uma revolução com a liderança do príncipe Reza Pahlavi. No entanto, é disso que eles têm medo. Uma revolução sob a liderança da princesa Pahlavi preocupa eles mais do que um ataque de Israel. Isso foi o que Netanyahu disse também, aliás, porque por mais devastadores que possam ser os ataques israelenses, eles não vão levar à queda do regime, certo? Você não pode fazer uma mudança de regime pelo ar. Você pode enfraquecer um regime, mas não pode fazer uma mudança de regime pelo ar. Você precisa de tropas em solo e Israel não é capaz de enviar tropas para o Irã e nenhum outro país está disposto a fazer isso também. Então, os iranianos precisam de Israel e Israel precisa dos iranianos, mas no final, o empurrão final tem que ser feito pelo povo iraniano. Israel não pode fazer isso pelos iranianos, certo? Mas como você responde a esse ponto? Da última vez, quando Israel estava lançando mísseis sobre o Irã e muitas pessoas no Irã, pessoas que odiavam o regime, houve uma discussão. Eu não sei o quão credível era quando diziam que isso iria uni-los e que, na verdade, isso não estava ajudando a causa. Como você faz pesquisas de opinião? A maioria dos iranianos culpa mais a República Islâmica do que Israel pela Guerra de 12 dias. Já temos esses números. Então você diz que eles aceitariam de boa um ataque de Israel ao regime islâmico? Para o regime, O povo, claro. Sei que você diz haver um grupo no regime querendo que derrubem Khamenei. Mas e sobre o povo iraniano? Aceitariam bem ataques assim? então a pesquisa sugere que sim. O povo iraniano não pensa igual, certo? Então temos opiniões diversas, mas as pessoas que aceitariam isso parecem ser mais numerosas do que as que seriam contra, certo? Então é isso. Posso trazer os números se você quiser. Acho isso fascinante porque tivemos algo parecido no Paquistão, onde muitas pessoas são a favor do Imran Khan e muito contra os militares paquistaneses. Mas assim que começou a guerra de 6 ou 7 dias com a Índia, todos se uniram, esqueceram as diferenças e se tornaram um só contra a Índia, um inimigo estrangeiro. Para que você tenha esse impacto. E ao contrário, tipo, esse ataque foi o pior para o Paquistão, pois fortaleceu o regime militar autoritário liderado pelo general Azim Muni, novo chefe do exército.
Ele se tornou mais popular de repente, ganhou legitimidade, se deu novos títulos como Marechal de Campo, virou um herói. Até Trump agora se dá bem com ele, enquanto Imran Khan, a verdadeira força democrática, foi esquecido. Então eu só quero tomar cuidado para que isso não aconteça no Irã. Então, os números aqui, tipo, então a pergunta foi: na sua opinião, qual lado foi mais responsável por iniciar a guerra de 12 dias? Então, 43 disseram a República Islâmica, 32 disseram Israel, 16 disseram ambos igualmente, 7 disseram. Eu não sei, sem opinião, então ninguém culpa. Sim, mas vamos considerar também quem disse ambos. Eles não vão gostar de Israel lançando mísseis no país. São mais de 50 pessoas insatisfeitas com isso. Sim, sim, mas na verdade é isso mesmo. Eles não estão felizes. Não estão felizes que a guerra está chegando ao país deles. Mas muitos deles também consideram a guerra se a guerra levasse. Se a guerra levasse a liberdade deles. Então eles vão ver isso como algo indesejado, mas bem-vindo se realmente levar à queda do regime. Mas não é isso que a pergunta indica, porém a pergunta indica quem você culpa, e isso também é uma questão separada de você vai receber isso de braços abertos? É só raiva e frustração. Ei, eu culpo o regime islâmico por isso. Sim, mas o fato é que a principal culpa foi para a República Islâmica em vez de Israel. Como a grande maioria das pessoas, isso é algo sem precedentes para um país. Como se tivesse um exército estrangeiro vindo para o seu país e bombardeando, e as pessoas do seu próprio país acham o seu governo muito mais responsável do que Israel, por uma grande diferença. Isso nunca aconteceu antes, só durante a Segunda Guerra Mundial. Na Ucrânia e os nazistas, eles receberam os nazistas de braços abertos. Mas o que dentre o seguinte te deixou profundamente chateado durante a guerra de 12 dias, eles perguntaram. O povo iraniano, certo? Então, 73 vítimas civis, 45 ataques diretos ao território iraniano, 29 assassinatos de cientistas nucleares, 26 ataques à prisão de Evin, 21 destruições de instalações nucleares, 20 assassinatos de comandantes militares. Então, 80 das pessoas entrevistadas não ligaram nem um pouco para o fato de que os comandantes militares foram mortos. Eles estavam preocupados. 70 se preocupavam com civis mortos, mas só 20 se incomodaram com a morte dos comandantes militares. Mas eles ainda estão chateados, porém, ainda estão chateados com alguma coisa. Não, não, não. Eles ainda estão chateados com o ataque em si. Porque. Deixa eu te falar, eu estou chateado que civis morreram. Eu estou chateado. Eu teria dito sim, isso é, eu estou. Então, se você perguntar, eu converso com iranianos frequentemente, nenhum iraniano diria, nenhum iraniano que eu conheço diria que não está chateado que civis morreram. Ok, nenhum iraniano mesmo. Não, deixa eu terminar isso, ok? Mesmo os iranianos que apoiam o ataque dizem que estão chateados que civis morreram, mas entendem que isso é algo que acontece na guerra. Mas essa parte não está na pergunta, porém. Esse ponto não está. Não, você não está ouvindo. Não estou dizendo que essa pesquisa mostra que existe. Eu não tenho um número sobre quantas pessoas apoiam o ataque, porque infelizmente essa pesquisa não fez essas perguntas, certo? Não estou afirmando nada, apenas dizendo esse número. Você está deduzindo isso, eu acho. Eu não estou dizendo, esse número mostra que as pessoas aprovam o ataque, estou dizendo que ele não mostra que elas não aprovam o ataque. Estou dizendo, Eu entendo, quero dizer, eu entendo totalmente. Eu até entendo como sua mente funciona. Só estou sendo cuidadoso para que. sou bem cuidadoso com as conclusões que tiro. Eu não estou fazendo uma afirmação, mas também não estou aceitando fazer uma afirmação de que as pessoas não estão aceitando isso. Ou será que isso é possível? Será que isso é possível porque você quer tanto que o regime islâmico acabe que talvez você tenha um viés errado? Ainda assim, para concluir, sei que você não está afirmando nem tirando conclusões. No entanto, Sim, você não está tirando uma conclusão, mas está falando sobre Israel. você é muito cuidadoso, sim. Você pode entender o que estou dizendo, mas como você é odiado, talvez por isso você queira que o governo israelense ataque. Mas estou dizendo que esse desejo pode estar ignorando o fato de que pode haver muitos iranianos que talvez não recebam bem esse ataque. Sei que não é o que você diz, mas quer que o governo israelense intervenha.
Harris. Eu converso com iranianos diariamente, ok, com opiniões diferentes e divergentes. O quê? Mas isso é anedótico. Não, não, não. Você nem sabe o que eu vou dizer, você nem sabe o que eu vou dizer. Você nem imagina que conclusão vou tirar daqui. Você precisa me dar tempo para expor meu argumento antes de decidir se é anedótico, certo? Tipo, você poderia ter dito, isso é anedótico. Se eu chegasse à conclusão de que esses são os percentuais, não é isso que eu vou dizer. Não é isso que eu vou dizer. Essas não são as conclusões que eu ia tirar. Eu digo que converso com iranianos diariamente, então eu sei que existem muitas opiniões diferentes. Então se eu tenho uma opinião, nunca viria tentar vendê-la como sendo da maioria, a menos que eu tenha dados, certo? Então, os dados que eu apresento só mostram o que os dados mostram. Se não mostrar algo que pareça estar mostrando, eu digo que não mostra e não sabemos. E como eu converso com iranianos com muitos pontos de vista diferentes, sou cuidadoso para não tentar apresentar minha opinião como sendo a da maioria, a menos que eu tenha dados para isso. Na verdade, eu poderia. Conheço os argumentos, mas não sei que porcentagem representam, pois é algo anedótico. Mas eu conheço muito bem as opiniões iranianas que são contrárias à minha opinião e à lógica, os argumentos que eles usam para isso. Não podemos afirmar isso com certeza. Então, não podemos afirmar de forma conclusiva que o governo israelense atacar o regime islâmico seria uma boa ideia. Não podemos afirmar isso de forma conclusiva. Ah, não, não, não. Eu posso dizer que é uma boa ideia, mas não podemos dizer qual porcentagem do povo iraniano concordaria comigo. É isso que está acontecendo, então pode-se dizer que é uma boa ideia. Não, não pode ser uma boa ideia. Não, não, eu vou te dizer por que não podemos dizer isso. Sim, eu sei que você sabe, mas há outro lado nesse motivo. E isso pode irritar pessoas sobre as quais não há evidências conclusivas de que não agirão assim. Aqui está o que sei. Aqui está o que eu sei. Eu não sei exatamente qual porcentagem do povo iraniano acolheria um ataque israelense, mas posso dizer que esse número está crescendo. Certo? Tanto faz, então é isso que eu posso dizer, certo? Disso eu tenho certeza. Eles passaram de 5 para 10 ainda crescendo, mas no geral é 20. Eu duvido que seja 5, eu acho que pode ser de 40 a 50 ou de 50 a 60, não é 5. Eu sei que existe outra pesquisa demonstrando isso. Eu não sei onde está, mas vou encontrar para você na próxima vez que conversarmos. Mas o apoio a Israel é muito grande. No Irã é muito, muito maior do que 5. Acho que agora já é a maioria. Ok, vamos seguir em frente. E o 12. E se eu de novo? Eu não tenho provas disso agora, mas acho que a guerra de 12 dias fez com que se tornasse a maioria. Acho que se isso é um palpite baseado em tudo que estou observando sobre isso, eu não tenho nenhum dado estatístico. O que eu sei de fato é que o número crescente de pessoas no Irã apoia Israel. Mas o que eu não sei de fato, mas apostaria dinheiro nisso, é que a guerra de 12 dias contribuiu para um número maior de pessoas apoiarem Israel. Ok, justo, tudo bem. Então vamos com isso e vamos torcer para que você esteja certo. E Israel realmente dá uma ajudinha para o povo do Irã. Isso pode causar deserções nas fileiras da Guarda Revolucionária Islâmica. Então você está dizendo que essa provavelmente é a única maneira de derrubar o regime, porque as pessoas estão desarmadas, sozinhas, elas não podem fazer tudo e não conseguem derrubar o regime. Na verdade, aqui deixe-me ser mais realista. Na verdade, eu estou preocupado se o ataque israelense pode causar mais mal do que bem. Se Não por outro motivo, não porque as pessoas vão se tornar anti-Israel, ok? Então pode fazer com que mais pessoas se voltem contra Israel se o próximo ataque atingir a infraestrutura. Conheço muitos iranianos que afirmam que nem isso os faria se voltar contra Israel, pois entendem que Israel só tenta sobreviver. Mas esses são só meus amigos, então eu não sei, mas eu realmente acho isso. Porque na guerra de 12 dias, Israel não atacou a infraestrutura iraniana, então eu suspeito que se no segundo ataque eles mirarem na infraestrutura, é provável que alguns iranianos se voltem contra Israel. Mas isso não é o principal que me preocupa.
Não, o principal que me preocupa é isso. Se eles tirarem Khamenei e deixarem alguém como Rouhani, porque se fizerem isso, nossa situação piora, não melhora. Então, agora, nosso principal inimigo não é Khamenei. Nosso principal inimigo agora são pessoas como Rouhani, Tajda Zarif, Arif Shi, Nargis, Mohammadi e esse tipo de gente, que podem construir e ajudar a República Islâmica a se transformar e fazer a transição para a Terceira República. Na verdade, no meu programa em persa, eu costumo dizer que a gente deveria torcer para que Khamenei viva mais tempo. E meu público, pelo menos no meu canal em persa, concorda comigo. Porque a gente diz, tipo, por favor, não matem Khamenei sem matar Rouhani, porque Khamenei está dizendo todas as coisas certas. Khamenei é devidamente anti-americano e devidamente anti-Israel. E queremos que ele venha a público e diga todas essas besteiras para que o mundo fique unido contra eles. E ele está, tipo, ele perdeu a cabeça. Aliás, e isso é bom, e a gente fica, tipo, nossa, porque ele vem e diz isso. Durante a guerra de 12 dias, eles venceram e Israel perdeu tudo, e a República Islâmica alcançou todos os seus objetivos, e Israel não atingiu seus objetivos. Então parece que esse é um nível de loucura com o qual nem estamos acostumados vindo dele. Normalmente ele não é tão retardado assim, e quero dizer, todos eles são retardados, são xiitas, mas não tão retardados assim. Então esse é um novo nível de análise ruim para nós. Parece que algumas coisas estão acontecendo no Irã, pelo menos para mim. Parece que eles estão propositalmente mantendo ele, dando informações ruins para ele. O regime, Como acontece com a maioria dos ditadores, é o mesmo com Putin. mas eu acho que eles estão fazendo isso para que os fãs dele pensem que ele perdeu o controle, porque eles estão tentando se livrar dele. Mas ele tem muito apoio entre os mais radicais, como alguns o que chamamos de Arzaches, tipo os garotos BSG, certo? E eles precisam fazer isso. Eles fazem duas coisas: o fazem falar besteira e ao mesmo tempo. Mas eu também acho que a República Islâmica está sinalizando para Israel atacar, tipo, vai lá, Khamenei, e vai ficar tudo bem. Porque aqui estão alguns sinais que eu percebi e é isso que me preocupa. Eu estou preocupado que se o próximo ataque for assim, então o povo iraniano foi abandonado, certo? Então, porque a República Islâmica veio a público e disse isso. Todas as decisões que estamos tomando, eles estão dizendo publicamente mais do que antes, que todas as nossas decisões para o 7 de outubro, a guerra de 12 dias, tudo o que fizemos foi com o envolvimento direto de Khamenei. Eles repetem isso tantas vezes por tantos oficiais que entendemos que sinalizam todos os seus problemas vêm de Khamenei. E então Rohan Pezeshkian apareceu há algumas semanas e disse: gente, se matarem Khamenei, acabou. Acabou pra gente. Eles não precisam matar o resto de nós, não precisam matar ninguém, só precisam matar Khamenei e tudo estará acabado. E ele disse isso publicamente. Khamenei fez um discurso dizendo que a República Islâmica e os Estados Unidos são inimigos e que isso é inerente. Isso está em nosso DNA e nunca vai mudar, nunca vai mudar. E no dia seguinte, Larijani, que é um dos mais altos funcionários da República Islâmica, veio a público e disse algo diretamente contra isso, dizendo que não precisamos ser inimigos dos Estados Unidos. E Rouhani aparece quase toda semana dizendo diretamente coisas contra os discursos de Khamenei, o que basicamente é algo novo. Aliás, isso é algo que no Irã você não podia fazer. Então parece que eles estão sinalizando para o Ocidente que não precisamos ser seus inimigos. Essa pessoa decide tudo, ele faz tudo. Se o matarem, podemos ser amigos. Esse é o sinal que eles estão enviando para Israel e para o Ocidente. E, aliás, nós não sabemos disso. Ok, bem, boa sorte ao povo do Irã. Eu acredito firmemente no que você vem nos dizendo há muito tempo, porque valorizo sua opinião que esse regime será derrubado. É só questão de tempo até isso acontecer.
O povo iraniano percebeu que apoiar o príncipe Rosa Pahlavi significa que tudo o que foi destrutivo para o Irã será automaticamente eliminado. Há um canto famoso entre os iranianos, Magbar Sefa disse, Mullah Shapumujah, o que significa morte às três corrupções, mullahs, esquerdistas e MBK. Todos esses grupos buscam substituir a República Islâmica. E o povo iraniano, ao apoiar o príncipe Rosa Pahlavi, está mantendo todas essas pessoas afastadas. Todas as coisas que destruíram o Irã, mas isso não é verdade apenas para o povo iraniano, também é verdade para Israel. O príncipe Rosa Pahlavi é alguém que acredita em uma democracia secular, quer ter um bom relacionamento com Israel, tem um bom relacionamento com os Estados Unidos. A equipe dele está constantemente trabalhando com autoridades em Israel e o povo iraniano o ama e o apoia mais do que qualquer outra pessoa. Isso, aliás, mostra o quanto o povo iraniano quer um bom relacionamento com Israel, porque eles apoiam alguém que quer um bom relacionamento com Israel. Não há ninguém que no Irã, qualquer pessoa, qualquer alternativa ao príncipe Reza Pahlavi pode ser contra a República Islâmica, mas também será hostil a Israel e ao Ocidente. As demais pessoas promovidas pela República Islâmica como oposição são, segundo eles, anti-imperialismo ocidental e anti-sionistas. Então, ao apoiar o príncipe Reza Pahlavi, você não está apenas apoiando o povo iraniano, mas também a única alternativa à República Islâmica, que quer ter uma relação forte com Israel e deseja ser um aliado de Israel. Então, é importante para Israel conhecer o príncipe Reza Pahlavi e apoiá-lo. Sim, vá em frente. O tipo de Irã que queremos, só Reza Pahlavi é quem pode nos levar até lá. Há outras facções que podem ser anti-regime, mas têm agendas próprias. Eles ainda podem odiar o Ocidente e Israel, e continuaremos com um Irã instável ou indesejado. Tivemos décadas desse Irã, queremos um novo Irã secular, liberal e democrático que só Reza Pahlavi pode nos trazer. É isso que você sugere? Eu acredito na causa palestina, que é o DNA da República Islâmica. Mesmo que eles deixem o Islã de lado, mesmo que deixem de lado muitas coisas, como o hijab obrigatório, ou muitas das coisas que são superficiais para a República Islâmica. O que você precisa testar é, eles apoiam a causa palestina? Porque é isso que os une, e eles são anti-Pahlavi. Esse é o seu teste. Se eles forem qualquer um que seja pró-Pahlavi e pró-Israel, esse é o futuro do Irã, esse é um Irã que vai existir. Quer um relacionamento saudável no Oriente Médio com todos os seus vizinhos e defende a democracia secular e a prosperidade. E quer derrubar completamente a República Islâmica. Completamente, nada de falso, nada de reformas, nada de apenas maquiar a situação. Completamente, basicamente, destruir o controle da Guarda Revolucionária sobre o povo iraniano. E é por isso que o príncipe Pahlavi é a solução para os problemas econômicos, porque qualquer outra alternativa manterá o poder da Guarda Revolucionária no Irã, e isso significa que não teremos um setor privado forte, e realmente não teremos. Podemos ter liberdades sociais, mas não políticas. Isso quer dizer que a maioria dos problemas da pobreza e do isolacionismo vai continuar igual. Só removendo completamente o poder da Guarda Revolucionária que o Irã poderia prosperar, e isso só poderia acontecer com uma alternativa que tenha uma ideologia que não seja para a Palestina, mas sim para o Irã, que é o príncipe Rosa Pahlavi. Beleza. Bom, nesse caso, vamos encerrar por aqui. E como eu disse, você pode saber mais sobre Inabi no canal dele, República Ateísta, e também pode assistir a versão completa dessa discussão na República Ateísta, onde a transmissão durou quase 1 hora. Então, até a próxima. Tchau de nós dois.